A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Oi, gente querida, graça e paz a todos vocês. Quero frisar essa palavra graça, que é o favor imerecido do Senhor, é o favor imerecido de Deus. Graça na Bíblia é a própria presença do Senhor, e essa presença é o grande diferencial no nosso viver. Deus faz toda a diferença. Graça significa a presença do Paizinho querido nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja. Precisamos dessa graça. Então eu desejo a você graça e desejo a você paz, que é o anseio de todo ser humano. Eu tenho falado ultimamente sobre essa questão da graça, tenho pregado na igreja e tenho nos meus escritos matinais, eu tenho me manifestado a esse respeito. Eu não teria outra forma de agir, outra forma de atuar, senão por meio dos meus escritos. Eu sou um escritor e eu gosto de fazer isso. E as últimas mensagens que eu tenho veiculado é justamente sobre essa questão da graça de Deus. Nós necessitamos da graça, nós necessitamos da presença do Senhor. Só que eu queria que você pensasse um pouquinho que essa graça ou a própria presença de Deus, ela não nos isenta de passarmos por fases de desânimo na nossa vida. Talvez seja um pouco chocante para você ouvir isso e altamente desanimador, mas é verdade. Não é porque nós vivemos na graça ou com a graça ou na graça do Senhor que nós vamos ficar isentos de passar por fases de desânimo. Estou falando fases de desânimo, de tristeza, de depressão na nossa vida. Quais os motivos que poderiam levar uma pessoa a entrar num processo de desânimo? Eu sei que você já passou por isso. Períodos da sua vida em que você se sentiu tremendamente desanimado, sem motivação para viver, sem motivação para continuar. Nós temos vários estágios desse desânimo até chegar a uma depressão profunda, e o último estágio seria o calamitoso suicídio, não é? Uma crise familiar, né? Todos nós estamos sujeitos a entrar numa crise de família. Uma crise familiar, seja uma desavença entre marido, esposa, com os filhos. Crises familiares talvez sejam daqueles momentos ou daquelas situações que mais desânimo trazem para nós, né? Ninguém gosta de ter uma crise dentro da família, ter uma crise no casamento. Isso é uma coisa altamente desgastante. As desavenças que nós temos com os filhos, né? Quem os tem naturalmente, não é? Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ter um atrito, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver um filho com problemas, com uma situação conflitiva. Então tudo isso vai desencadeando o desânimo na nossa vida, né? Os parentes, né? A parentela muitas vezes, né, acaba trazendo profundos desânimos. Eu quero frisar a palavra parentela porque família é marido, mulher e prole, tá? Isso é família, é marido, esposa e os filhos. Isso é família. O resto é parentela. Mas parentela também traz desânimo, traz desavença, traz desgostos. Crise financeira, então, gente, meu Deus do céu, falar de falta de dinheiro, falar de falta de oportunidade financeira, tudo isso acaba trazendo esse desânimo, essa crise para a nossa vida, a instabilidade econômica que muitas vezes nós vivemos, seja no país, né, ou mesmo dentro de casa, os conflitos no trabalho. E eu tenho certeza que você tem os seus dramas no seu trabalho, muitas vezes reclama até do seu trabalho, ou até a falta do trabalho, né? Eu acredito que a falta do trabalho seja pior do que ter um problema dentro do trabalho. Pelo menos você tem o seu sustento. O que dizer de uma pessoa que repentinamente ela perde o seu sustento e perde a capacidade de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, de atender às demandas financeiras? Tudo isso vai trazendo desânimo profundo. As doenças, não é? Altamente desgastantes, geradoras de crises emocionais, espirituais, não é? As enfermidades, as desilusões que nós passamos, as dúvidas, os questionamentos, a crise da idade,
à medida que a idade vem avançando, né, os anos vão se passando, você olha para trás e vê que poderia ter sido diferente ou poderia ter construído algumas coisas de maneira diferente. Então essa crise de você olhar para frente e ficar imaginando quantos anos eu teria ainda, como seria o meu futuro, essa crise da meia-idade, a crise dos 60, dos 70, dos 80, enfim, não é? Isso é altamente gerador de desânimo. As injustiças que nós sofremos muitas vezes, as calúnias, eu sei que aqui é chover no molhado, mas quantas vezes as pessoas falam mal da gente e isso gera em nós um sentimento avassalador, né, de desânimo. Somos profundamente desanimados por comentários maldosos, porque alguém falou isso lá, porque alguém disse isso lá, e isso de alguma maneira acaba nos afetando. Conheço inúmeras pessoas que entraram num atoleiro quase que sem saída, porque um dia foram caluniadas, foram difamadas, foram machucadas, enfim, por alguma palavra. As perdas, eu nem precisaria falar sobre isso, as perdas que nós temos, a perda de um ente querido, né, de um parente, de um amigo, enfim, tudo isso é gerador de desânimo. Porém, em tudo isso, eu quero te dar uma boa notícia, quero te dar uma notícia excelente. Mesmo você passando por qualquer uma dessas situações ou circunstâncias, Deus nunca vai abandonar você. Deus sempre vai estar com você. O Senhor sempre vai estar com você lá no meio da sua crise, lá no meio da sua dificuldade. Há um Deus que não desampara, há um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que está sempre presente. Talvez um dos salmos mais conhecidos da Bíblia seja o Salmo 23, que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nos chega no versículo 4, o salmista ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. É uma declaração de fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as notícias, ainda que as situações elas sejam consumidoras de ânimo, consumidoras de vida, ainda que a presença do Senhor é real, porque Ele talvez não nos livre do vale da sombra da morte, mas Ele vai conosco lá para dentro, Ele está conosco. A Bíblia diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso foi uma promessa do Senhor Jesus antes de ser assunto ao céu. E eis que estou convosco todos os dias, sejam dias bons, sejam dias maus, seja dia de chuva, seja dia de sol, de calor, de frio. Naquele dia, quando o sol nasce, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e a presença do Senhor, mais uma vez, é renovada. Eu queria que você, de alguma maneira, abrisse o seu coração agora e permitisse que essa palavra pudesse entrar. Não importa a crise, a situação de desânimo que você esteja vivenciando, eu quero declarar para você que Deus está com você nessa parada. Deus está com você nessa situação. Nós temos alguns exemplos, e eu vou trabalhar pelo menos um deles com você agora, de pessoas que, mesmo andando com Deus, mesmo tendo um relacionamento de intimidade com Deus, tiveram os seus dias de crise, tiveram os seus momentos de desânimo. Eu vou começar falando um pouquinho de Moisés. Você conhece muito bem a sua história, não quero me delongar aqui, né, nessa questão, mas eu queria que você entendesse que Moisés, ele foi uma das pessoas que teve um dos chamados mais impressionantes. Começa lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando um certo dia, Moisés no campo, ele percebe uma sarça, um arbusto que se queimava, né? Tinha fogo, mas não se extinguia, e ele olha aquele arbusto se queimando e ele vai aproximando por curiosidade, né? Afinal de contas, nós sabemos que madeira, que galho, que árvore pega fogo e se consome, mas aquele arbusto, ele não se consumia, tinha fogo lá e ele se aproxima. Quando ele chega perto daquela sarça ardente, eis que surge uma voz e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ou seja, aquela curiosidade o levou aos braços do Senhor. Aquela curiosidade o levou a um projeto de vida maior do que ele podia imaginar para a sua vida, porque ali Deus o chamou, Deus o vocacionou
para que ele pudesse se tornar o libertador da nação de Israel, que vivia sob 400 anos de escravidão no Egito. Ele seria a pessoa chamada, ele seria a pessoa vocacionada, ele seria a pessoa enviada a Faraó para que pudesse agir de uma maneira revolucionária, né, se tornando o legislador da nação de Israel, o codificador, vamos dizer assim, de toda uma nação. Nós sabemos que para uma nação ser uma nação, ela precisa ter uma terra e ela precisa ter um código, ela precisa ter um estatuto para se tornar uma nação. A terra, havia uma promessa dada aos patriarcas de que essa terra viria a ser a terra de Canaã, para onde a nação iria. O estatuto, o próprio Moisés receberia no Monte Sinai, né, as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, que seriam, vamos dizer assim, a forma teocrática de Deus dirigir aquela nação, de Deus orientar: olha, era assim que eu gostaria que vocês vivessem e se manifestassem. Quando essa voz chega, Moisés se dispõe e ele fala: olha, eu sou um homem que tenho dificuldades de comunicação, eu não sou uma pessoa eloquente. A Bíblia diz que ele era pesado de língua, ou seja, ele falava arrastadamente, não era gago, como alguns falam. Ele era devagar, vamos dizer assim, para falar, não tinha aquela eloquência toda. E ele diz: olha, eu não sou a pessoa mais certa. Ainda bem que Deus não leva em conta os nossos argumentos, né? Deus fala: você vai, eu vou te mandar Arão com você, vocês vão até Faraó e vão dizer que eu quero o meu povo livre, eu quero que esse meu povo ele vá para o deserto para me adorar, né? E eu vou conduzi-los então a nação a terra de Canaã, onde vão se tornar efetivamente a nação de Israel. Muito bem, isso tudo acontece, Moisés vai, se desincumbe da tarefa, né, desfrutando da presença do Senhor. Talvez, eu não sei se alguém, não me recordo agora aqui, segundo os relatos bíblicos, alguém que tenha conseguido falar com o Senhor face a face. A Bíblia diz que Deus falava com ele face to face. Deus falava com ele face a face. Deus se comunicava com ele de uma maneira diferenciada, né? Recebendo então as tábuas da lei. Como Moisés demorou para descer do Monte Sinai, o povo começou a se tornar impaciente. Eu estou resumindo toda a história aqui para você. O povo se tornou impaciente, chamou Arão e disse: olha, Moisés morreu lá naquele monte, faz 40 dias que ele está lá, não desce, faz para nós uns bezerros de ouro aí para que nós adoremos, né? E Arão então recolhe todo o ouro, né, do povo e monta lá aquele bezerro de ouro e olha só, esse aqui são os deuses que tiraram vocês lá da terra do Egito. Ou seja, eles transformam a glória incorruptível de Deus em forma corruptível. Deus, ele abominou aquela atitude, ele teve verdadeira ojeriza em relação àquela atitude idólatra daquele povo que foi resgatado com mão poderosa, né, com sinais que aquele povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, que presenciaram os sinais, os milagres de Deus pela mão do Deus Todo-Poderoso. E agora vem um homem e fala: esses aí são os deuses que tiraram vocês lá da terra do Egito. Olha que coisa mais louca. A Bíblia, nesse capítulo 32 do livro de Êxodo, se você tiver uma Bíblia e quiser apanhar, no capítulo 32, diz que essa atitude de adorar aquele bezerro de ouro foi uma atitude de corrupção aos olhos de Deus. Deus achou aquilo uma abominação. Deus viu aquilo como um desvio, vamos dizer assim, da verdade, um desvio do caminho. Deus não aceitou aquela atitude. Deus viu aquilo como um sinal de dureza do coração dos seus filhos. Algumas pessoas acham que Deus ele não leva em conta o pecado da idolatria. Leva. É uma coisa altamente abominável aos olhos do Senhor. Quando então Moisés desce e ele vê aquelas danças, né, aquela orgia toda diante daquele boi, ele fica indignado, ele quebra as tábuas da lei e ele vai para a presença de Deus e diz para Deus: olha, eu peço que nesse momento o Senhor se afaste, que o Senhor tire o meu nome do livro da vida. Ou seja, ele entra num processo de desânimo
tão grande por causa daquela situação. Capítulo 32, né, o verso 10 está escrito ali, ele viu aquele furor da parte do Senhor, e ele se enche de furor, ele se enche de ira, ele se enche de raiva, ele é tomado por um sentimento não nobre, um sentimento de derrota como líder de um fracassado, porque ele não conseguiu, quem sabe, liderar aquele povo à altura, e aquele povo se desviou adorando a criatura em lugar do Criador. Então nós vemos Deus, vamos dizer assim, alcançando Moisés de uma maneira que talvez ele não imaginasse. É nisso que eu queria que você se concentrasse um pouquinho comigo agora. No capítulo 33, no verso de número 12, do livro de Êxodo, está escrito o seguinte: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha só, Moisés vai para a presença de Deus e ele argumenta dizendo, olha, o Senhor me diz que eu achei graça aos teus olhos, ou seja, eu obtive a tua misericórdia, eu fui encontrado em prazer diante do Senhor, não é? E no versículo 13 e 14, assim, agora pois, se achei graça, então Moisés está dizendo, aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Por quê? Porque Deus havia dito que iria destruir aquele povo. Porque Deus disse, olha, não vão provar do meu descanso, não vão provar da minha alegria, não vão provar das minhas bênçãos, não vão provar do que eu tenho, das delícias que eu tenho aqui na eternidade, não vão receber. E então Moisés faz essa oração. E no 14 diz assim, respondeu-lhe então o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu gosto demais, mas demais dessa frase. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Veja bem, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de desânimo, e eu já frisei que esse desânimo não foi falta de fé da parte de Moisés, não foi. Não foi falta de consagração da parte de Moisés, não foi falta de relacionamento com Deus, não foi, mas foi por causa daquilo que o povo fez, se distanciando do Senhor, enveredando por caminhos que Deus não apoiaria, que Deus não aprovaria. O líder então percebe que aquele seu rebanho estava desfocado, que aquele seu rebanho perdeu o norte, que aquele seu rebanho perdeu o rumo, e ele estava ali com as tábuas da lei, com os mandamentos da parte do Senhor, e eu imagino Moisés descendo e imaginando que ele ia reunir aquele povo para um grande tempo de culto, de adoração e de festa, e o que ele encontra? Um povo idólatra, um povo mesquinho, um povo que trocou a imagem do Deus incorruptível pela imagem de um bezerro corruptível. Então esse líder ele entra numa crise, num momento de desânimo muito grande. Ele desanimou completamente. E então lá nesse momento de desânimo, nesse baixo astral, vamos dizer assim, nesse pré-período de depressão, Moisés encontra o favor do Senhor. O Senhor vem e diz, olha Moisés, você para mim tem muita graça, eu vejo você com graça. Os meus olhos estão sobre você, eu vejo o teu coração íntegro, eu vejo o teu coração inteiro, eu vejo como você me ama, eu vejo como você me serve, eu vejo como você lidera com paciência este povo de dura serviço, esse povo que tem um coração endurecido, eu vejo você. E aí Deus dá essa palavra maravilhosa que eu gostaria de trazer para a minha vida e para a sua vida neste momento. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sabe de quem eu lembro aqui agora? Eu lembro do apóstolo Paulo. Quando Paulo chega para Deus e fala, Senhor, tira esse espinho da carne, tira isso que está me afligindo a alma, o coração, todas essas lutas, essas perseguições que eu tenho tido, afasta de mim. Por 3 vezes o apóstolo Paulo pediu isso para Deus e o Senhor vem e diz para ele,
a minha graça te basta. E eu acho isso fantástico. A minha graça te basta, ou seja, a minha presença é suficiente para que você tenha vida plena, vida mansa, vida tranquila, vida em abundância. A minha presença, a minha graça, a minha constância. Eu estou contigo, Moisés. Eu estou contigo, Paulo. Eu estou contigo, diz o Senhor. João, Maria, não importa o seu nome. Neste exato momento, essa palavra que nasceu no coração de Deus, ela vem até você. O Senhor te anima, o Senhor te fortalece, o Senhor te põe de pé, o Senhor te encoraja. Você não precisa viver na depressão, você não precisa viver na tristeza, você não precisa viver no desânimo, porque você tem tudo o que você precisa. Não importa, eu vou dizer de novo, não importa o tamanho. Não importa o tamanho da sua decepção, não importa o tamanho do seu desânimo, não importa o tamanho da sua tristeza ou da sua depressão. Deus é maior do que tudo isso junto. Deus é maior e Ele está com você neste exato momento. Eu oro para que a graça do Pai, para que a graça do Filho, para que a graça do Espírito Santo, ela de alguma maneira esteja te envolvendo nesse instante, nessa sua luta, nesta sua batalha, que a graça do Senhor possa encontrar você e te abraçar, te acolher, te animar, te fortalecer em nome do Senhor Jesus. Eu convido você para fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és o Deus do ânimo, o Deus do encorajamento. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Eu oro, Deus, para que nesse instante o Senhor esteja entrando nesta casa, no meio desta família que está em crise, que está em dificuldades, que está enfrentando o desânimo, a tristeza, a depressão. Eu oro para que o Senhor mude a atmosfera dessa casa. Eu oro para que o Senhor transforme o ambiente em graça e glória pela tua presença, Pai. Cura, restaura, motiva, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém e amém. Gente querida, eu deixo aqui o convite para você que é aqui de Lages, né? Se você quiser nos conhecer, a Casa do Pai, Igreja do Nazareno, Rua Mário Ribeiro Ramos, número 253, você é o nosso convidado especial. E eu vou pedir um favorzinho para você. Entra no YouTube, né? Acessa o programa Momento de Santidade, ou entra no canal aqui da Nova Era TV e replique para 5 ou 6 pessoas este conteúdo que eu julgo ser tão maravilhoso e que tem impactado tantas vidas. E quem sabe você não vai estar ajudando alguém a receber essa palavra. Faça isso, por favor, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia.
Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o